Ela deu rosto e voz aos povos indígenas na COP26. Estou falando da ativista Tchai Suruí, que discursou na abertura da Conferência da ONU sobre o Clima em Glasgow, na Escócia. E é com ela que conversamos agora, ao vivo, no CNN Prime Time. Muito boa noite, um grande prazer conversar com você. Mais uma vez, bem-vinda. Boa noite, prazer é meu estar aqui podendo conversar com vocês. Estou aqui direto da conferência, de dentro da COP, né, podendo falar mais com vocês. Tchai Suruí, vai ser muito importante a gente trazer, inclusive, o seu relato pessoal. Para começarmos essa conversa, eu queria saber como foi a sua experiência de trazer a público a realidade dos povos indígenas da Amazônia para líderes mundiais. Como foi essa experiência? Foi uma experiência única, né, de ser a única indígena e brasileira, né, a estar falando na abertura da COP. Muita responsabilidade, né, de estar podendo representar não só o meu povo, mas todos os povos indígenas do Brasil e poder trazer a realidade que os povos indígenas, né, estão passando no Brasil. Uma realidade que não é fácil, uma realidade de luta, né, de luta por proteção dos nossos territórios, de luta por proteção da floresta, mas muito orgulhosa também de poder estar lá, né, representando o Brasil e também levando um pouco, acho que, de esperança. Eu recebi, depois que eu fiz o meu discurso, muitas mensagens na internet, né, de que o Brasil finalmente estava podendo levar uma voz para fora, né, uma voz bonita, uma voz de esperança mesmo, né, sendo o Brasil finalmente sendo bem visto fora. Como você destacou, Tchai, você foi a única voz indígena na abertura do encontro. Lhe pergunto, falta ao mundo dar mais voz aos povos indígenas? Falta muito, né? O mundo precisa ouvir o que os povos indígenas têm a dizer, né? Como eu disse no meu discurso ontem, nós precisamos estar no centro dessa discussão, né? Hoje já é inconcebível a gente falar, né, e ver espaços como a COP, espaços que tratam sobre o clima, sobre meio ambiente, sem a presença dos povos indígenas. Eu tive, né, o privilégio de estar lá falando, mas deveriam ter muito mais povos indígenas lá falando, e não só na abertura, em espaços de decisão mesmo da COP, né? Porque somos nós que estamos na linha de frente mesmo na luta contra as mudanças climáticas. Então não tem como, né, decidir ou fazer esse tipo de discussão sem que estejamos presentes. Também no seu discurso você disse, acabemos com as mentiras. Onde estamos mentindo? O Brasil, né, ele na verdade, ele traz fake news, né? Diz que não está destruindo a floresta, diz que está protegendo, né, a Amazônia, o que a gente sabe que não é verdade. Isso eu não falo, né, de coisas que eu li, ou não, eu falo da minha realidade, coisas que eu vejo dentro do meu território, né? Essa é a verdade, a gente está sofrendo por invasão, desmatamento, e dizer, né, que a floresta está sendo protegida no Brasil não é verdade, ainda mais com uma política que está indo contra isso. A gente teve, né, agora uma decisão, né, que o Brasil vai aderir contra o desmatamento ilegal até 2030, mas o que a gente vê, na verdade, na prática, dentro do Brasil, não é isso, né? A gente vê a sucateação dos órgãos ambientais, né? A gente não vê fiscalização dentro das áreas ambientais, dentro das terras indígenas. A gente vê leis como o próprio licenciamento ambiental sendo enfraquecidas. Então, a gente não está protegendo a natureza, a gente está indo contra isso, né? Então, aí que estão as mentiras. A gente fala muito, né? Mas a gente está fazendo muito pouco pela nossa Amazônia e pela nossa floresta. E quero suas expectativas de Tchai Suruí. Como você muito bem lembrou, o Brasil agora assume um compromisso com outros países de zerar o desmatamento legal até 2030, o Brasil falando em 2028. A realidade que você traz hoje para a gente não é essa, mas e no futuro? Você acha que o Brasil caminha para se comprometer com essa pauta ambiental?
Então, o Brasil assinou o acordo, né? Mas eu acho que a gente tem que parar de pensar no futuro, né? A gente já não tem mais tempo para isso, essa é a verdade. Isso aí a gente pode, quem teve acesso, por exemplo, ao relatório do IPCC, né, viu que a gente já está sofrendo com as consequências das mudanças climáticas, né? Tem coisas que já são irreversíveis. E aí, quando que a gente vai ver, né? Em que momento que a gente vai ver que já não tem mais tempo, que já não é mais 2030, que é agora que a gente tem que tomar, né, as devidas providências. Eu espero sim que o Brasil, né, siga com seus compromissos, né, siga com responsabilidade e zero desmatamento ilegal, mas aí, como eu disse na fala anterior, a gente tem que ter muito cuidado. A verdade é que os povos indígenas no Brasil estão sofrendo uma pressão enorme. A gente tem a votação do marco temporal, tem PL 490, né, que são projetos que querem acabar com as terras indígenas. Então, se esses projetos passam, esse desmatamento que antes era ilegal passa a ser legal. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com esse discurso. O Brasil não tem que zerar o desmatamento ilegal, ele tem que acabar com o desmatamento, né? Chay Suruí conversando conosco ao vivo aqui no CNN Prime Time, falando sobre essa pauta urgente, que é a pauta ambiental. Mais uma vez, muito obrigada por abrir um espaço para conversar conosco aqui. Muito obrigada a vocês e espero que a gente possa falar mais sobre clima e mais sobre mudanças climáticas e que essa discussão seja uma discussão que chegue a todas as pessoas, porque é disso que a gente precisa, né? Que essa pauta seja uma pauta de todos, que todas as pessoas falem disso, porque isso é urgente e isso vai afetar a todos, não só a nós, povos indígenas, né, mas a todo o planeta. Sem dúvida, sem dúvida. Mais uma vez, obrigada e uma ótima noite. Bom trabalho por aí em Glasgow, na Escócia.